Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? E aí, tudo de boa? Então pessoal, antes de tudo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí, curta, se inscreva nas redes sociais nossas aí, que geralmente eu tiro dúvidas também e tudo mais sobre os vídeos, e principalmente a gente tem uma interação bacana, né? O vídeo de hoje, galera, é coisa simples, coisa básica assim que eu vim trazer pra vocês, doenças autoimunes e o exercício físico, né? Devo fazer, não devo fazer, qual o perigo, enfim, né? Vamos por partes, né? Bom, primeiro de tudo, o que é uma doença autoimune, né? A doença autoimune, se você tem a doença autoimune, você vai consequentemente saber o que geralmente eu vou falar aqui, né? Mas quem não sabe, doença autoimune é quando o nosso corpo ele produz anticorpos contra o nosso próprio organismo, né? Ele entende que aquela célula, aquele tecido está com algum problema e que precisa ser reparado, quando na verdade não precisa ser nada reparado, né? É uma defesa exacerbada contra o nosso próprio organismo. Beleza? Isso aqui grosseiramente falando, né? Bom, o que entra na jogada aqui? Como eu vou falar do exercício físico e doença autoimune, vamos por partes, né? Bom, a doença autoimune, como eu falei anteriormente, é uma doença provocada pelo ataque excessivo ou o ataque, seja de qualquer valia, contra o nosso corpo, né? Células de defesa contra o nosso corpo. Isso pode ser lúpus, doença inflamatória intestinal, doença de tireoide, enfim, uma infinidade de doenças que podem lesar o nosso corpo, né? Então, aqui já entra esse espectro gigantesco de doenças autoimunes. Bom, e o exercício físico? Por que o exercício físico ele é interessante, mas ele também é perigoso para essas pessoas que têm doença autoimune? Bom, quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela tem que viver cercada de cuidados, óbvio, né? Usando corticoides, imunomoduladores, imunossupressores, para que o corpo não ataque a sua própria estrutura, né? As células de defesa não ataquem a sua estrutura primária, que é o nosso corpo, né? E através desse uso dessas medicações e tudo mais. E a pessoa entra em remissão e fica sem sintomas, vive uma vida normal, né? Ou quase normal também, ok? E isso é o padrão geralmente que a gente tenta manter num paciente, né? Mantendo em remissão por mais tempo possível e sem danos ao tecido, né? Isso para todas, né? Esse inflamatório intestinal, enfim, para todas. E aonde entra o exercício físico nessa questão? O exercício físico ele é interessante porque eu vou dar o exemplo da doença inflamatória intestinal, mas isso serve para muitas outras patologias também, né? O exercício físico ele tem diversos benefícios para esse número de pessoas, né, que tem doença autoimune. Primeiro de tudo é a questão de liberação de endorfina e uma característica de prazer, a característica de ver se exercitando, melhora cardiorrespiratória, enfim, o exercício físico tem essa forte influência nessas áreas, né? E principalmente na questão de bem-estar. Essas pessoas com doença autoimune, elas tendem, né, por conta dessa vida mais parada, por conta desses problemas, dessas constantes idas muitas vezes no hospital, né, crises que acabam prejudicando a sua vida, né, como um todo, remédios e tudo mais, acaba tendo, geralmente, às vezes, levando a um quadro depressivo, ansioso e tudo mais. E o exercício físico entra muito bem nessa área, porque além de fornecer a ela o melhor bem-estar, tira ela daquela ideia de que ela é uma pessoa, ah, vamos dizer assim, menos do que as outras. E ela não é, realmente não é. Ela só tem uma característica diferente de outras pessoas. Mas ela é igual a todas as outras pessoas, né? Então o exercício físico fornece a ela a oportunidade de se inteirar socialmente, né? Que ela pode sim fazer uma prática física e tudo mais. E isso é extremamente valioso porque combate a depressão. E a depressão é um fator de risco para vários tipos de doença, né? Até cardiovascular também. Então, além de dar uma melhoria no bem-estar, questão corporal também, né? Que melhora a capacidade de atividade física, cardiovascular, fornece esse gancho, esse levantar do humor dessa pessoa, né? Então, o exercício físico faz isso. Além disso, uma coisa bem interessante é que, por conta de uso de imunomoduladores e tudo mais, a imunidade geralmente está mais baixa. O exercício físico, desde que bem recomendado por um médico, isso é importante deixar claro, acaba sendo um grande fator na questão de melhoria
do sistema imunitário dessa pessoa. A pessoa passa a reagir melhor aos estímulos externos e passa a ter uma melhora do sistema imunológico também. Então ele tem uma certa valia. Mas veja o que eu falei aqui. Exercícios com base na prescrição médica. E já já vou explicar o porquê que tem e pode ser um fator de risco também, tá? Outro fator interessante, aqui eu vou trazer para pessoas que têm doença inflamatória intestinal, é que pessoas que fazem exercício, teve 2 estudos ou 3 estudos que pessoas utilizaram, né, de uma atividade física leve e moderada, né, e que era uma caminhada 3 vezes por semana e tudo mais, e eles notaram nessas pessoas que tinham doenças inflamatórias intestinais que melhorou a questão de deposição de cálcio nos ossos. E essas pessoas com doença inflamatória intestinal e tudo mais, a absorção delas está mais reduzida, né? E além de estar mais reduzida, o uso de imunomoduladores, corticoides e tudo mais acaba fazendo com que a deposição de cálcio nesse osso também esteja deficitária, gerando uma osteopenia ou uma osteoporose, né? Então, foi fundamental essa utilização do exercício físico, 3 vezes por semana, uma caminhadinha, de leve e moderado, né? Na questão da formação óssea dessas pessoas. Então, foi muito benéfico, né? Então, a gente vê aqui que tem muitos efeitos positivos do exercício e é necessário que o exercício seja inserido nessas pessoas que têm doenças crônicas, não doenças crônicas, doenças autoimunes mesmo, né? Na questão de controle da doença, de melhor bem-estar, isso é de extrema valia. Contudo, entra aqui o que eu falei. Precisamos tomar muito cuidado com a prática de exercício físico para pessoas com doença autoimune. Por quê? Se a pessoa estiver em remissão, ou seja, está no estado de controlar a doença, o exercício físico pode ser um fator negativo. Por quê? Dependendo o grau de atividade física para essa pessoa, pode até ser leve aos nossos olhos, né? Essa atividade física pode ser até leve, porém, para essa pessoa, ela torna-se uma atividade física exagerada. E isso pode deprimir o sistema imune dela, né? Prejudicar mais ainda e provocar mais. Ou, como ela tá lidando com essa doença autoimune, ela não está em remissão e ela está fazendo uma atividade física que para ela é intensa, o número de citocinas inflamatórias e tudo mais aumenta demais e acaba prejudicando o estado dela, no caso de combater essa doença autoimune, porque vai ter mais mediadores inflamatórios dificultando e causando mais e mais inflamação. Ou seja, pessoas que estão em remissão, não é legal fazer exercício físico de leve ou moderada atividade. É melhor que elas estejam se resguardando depois de entrar no período de remissão. Entrou no período de remissão sem sintomas e tudo mais, depois de um certo tempo, com prescrição médica, aí sim começar uma atividade física, né? De leve a moderada também. Por que não excessiva? Vai correr uma maratona e não sei o que mais. Tem pessoas que correm meia maratona mesmo tendo doença autoimune, mas isso é trabalho depois de anos e anos de remissão. Anos de remissão, não é coisa de dias, meses, anos de remissão. E, inclusive com prescrição médica, nada de qualquer jeito. Porque esse exercício físico exacerbado pode levar essa pessoa a voltar a ter a doença novamente. A doença sempre vai existir, né? Mas pode voltar a ter crises da doença, né? Sair do estado de remissão, voltar a usar muito medicamento, parar a atividade física. Então, é melhor que a pessoa continue nas suas atividades leves a moderadas. O que seria uma atividade leve e moderada? Treino resistivo, desde que você utilize cargas que você saiba que você consiga, né? Nada de você fazer exercícios com cargas exacerbadas, cargas para... geralmente o pessoal quer ganhar muito peso, quer ganhar volume, hipertrofia e tudo mais. Vá com calma, pegue uma carga que você consiga, que você não use muito estresse físico, né, que isso pode prejudicar a sua doença e tudo mais. Então, utilize de cargas que você consiga e de cargas que você consiga dar um estímulo, né, um estímulo para aquele músculo, né, um estímulo adequado para aquele músculo, sem você ter um estresse físico, ok? Não estou dizendo que você não vai sair cansado, você vai sair cansado, mas a questão de você não se estressar fisicamente, né, porque isso pode prejudicar o que? A sua saúde, beleza? Esse é o ponto chave daqui. Tá? Caminhadas são interessantes, corridas leves são interessantes. Tudo isso é interessante para doenças autoimunes.
e vai ajudar você mesmo a controlar, a poder controlar essa doença, né? Claro, junto com a ajuda dos remédios e tudo mais, uma dieta saudável, enfim, né? Acho que aqui não tem nenhum segredo. Mas tudo com que? Prescrição médica. Nada de pegar peso assim, hoje eu vou meter 50 quilos no supino, você é acostumado com 20. Não, pessoal. Nada de exagero, também nada de utilizar de remédios, suplementos que você não tenha ou que você não foi prescrito por um médico, por leigos, né? Porque isso pode prejudicar também. Então tudo com bastante cuidado. É extremamente benéfico o uso de exercício físico para doenças autoimunes, é extremamente benéfico, tanto para o bem-estar quanto para o próprio controle da doença em si. Mas desde que com cuidado, beleza, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dica, alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo que eu vou tirar, ou lá no Instagram. Deixa lá no direct lá que eu vou estar respondendo com toda a certeza no mundo. Quem precisar de dica, quem precisar de ajuda, quem precisar de explicação, uma explicação mais fisiológica, pode deixar lá que eu vou estar tirando, ou aqui também, beleza? Muito obrigado, se inscreva aí no canal, curta, compartilha, e é isso aí, valeu, falou!